Fala galera, fala turma, vamos aqui estudar o Regimento Geral da Universidade de Brasília, concurso público Fundação UNB 2025. Questões sobre Regimento Geral da Universidade de Brasília nos moldes do que a banca CESP, SEBRASP costuma cobrar. Em tela a primeira questão. De acordo com o artigo 81 do Regimento Geral da UNB, as atividades acadêmicas desenvolvidas no ano letivo ocupam, no mínimo, 200 dias de trabalho escolar efetivo. Certo ou errado? Lembrando, este tipo de questão, você lê o enunciado. O enunciado é tudo isso aqui. Ok? E aí você vai dizer se isso é uma verdade ou se está falso, em relação, de acordo com o regimento da UNB. E aí, tá fácil? Tá difícil? Fique por aí. São 7 questões, beleza? Vamos lá, estudando com ânimo, perseverança, rumo à aprovação. Outra coisa importante a ser dita. Nesta prova do concurso público da Universidade de Brasília, porque a banca CESP, SEBRASP, vai elaborar e formular as questões, e como são questões de certo ou errado, entre chutar e deixar em branco, é melhor deixar em branco. Por quê? Se você acerta a questão, você ganha um ponto. Se você erra uma questão, não só você deixou de ganhar um ponto, como também você perde um ponto. Consegue compreender a gravidade disso? Então, esta primeira questão, você que estuda para concurso público, é interessante perceber que, se há algo de errado, seria aqui, ó. Ou seja, são 200 dias de trabalho escolar efetivo no ano letivo? São mais? São menos? Exatamente quantos? Ok? E mais que isso, para quem estuda para concursos públicos de universidades, estes dias aqui, de acordo com o Regimento Geral da Universidade de Brasília, são idênticos aos números de dias letivos de outras universidades. Precisa ter cuidado, galera. Você estudou o regimento geral de outra universidade, existe lá um número mínimo de dias letivos ou dias de trabalho escolar efetivo, e aí você não estudou o regimento geral da UNB, esta questão você marca, por exemplo, certo e errou. Certo não, está errado, porque olha aqui, em destaque na cor amarela, 180 dias. Portanto, aqui nós riscamos porque não são 200 dias e a resposta para esta questão é errado. Ok? Outra questão. Admite-se solicitação de vista de processo em pauta por parte de membro de colegiado antes da deliberação formal com o objetivo de apresentar parecer adicional fundamentado. Certo ou errado? Não há como responder um tipo de questão desta, galera, turma, sem estudar um regimento, esta legislação da Universidade de Brasília. E, como eu disse, você não pode chutar. Questão assim, você perde ponto à toa. É capaz de sair da prova devendo para a banca. Pontos. Então, com seriedade, o que você observa e precisa tomar atenção? Admite-se a solicitação de vista de processo em pauta? Por quê? É muito comum em legislação, por exemplo, o regimento ou o estatuto, falar de algo que é admitido ou não admitido, permitido ou não, proibido ou admitido. E no caso aqui, admite-se ou estaria escrito lá no regimento, não se admite a solicitação? E mais que isso, antes da deliberação, no momento da deliberação formal ou depois da deliberação? Então são 2 pontos aqui que você precisa ter cuidado. Admite-se ou não? Seria antes ou depois ou no momento da deliberação? E rapidamente, já dizendo, está tudo certo de acordo com o regimento. Olha lá, artigo 54. Admite-se, sim, essa solicitação de vista de processo em pauta. Antes da deliberação formal. Outra questão. Ao Conselho Universitário cabe regulamentar a criação e a organização de cursos de pós-graduação lato sensu.
Você sabe o que é pós-graduação lato sensu? Essa diferença entre lato sensu e stricto sensu, quer que eu explique aqui nos vídeos do canal OrConcurso? Deixe nos comentários. Por falar nisso, já deixou um like? São 7 questões. Estamos estudando para o concurso público da Fundação Universidade de Brasília. Vamos lá. Você olha uma questão desta, o enunciado é isso aqui, ok? E, como eu disse, você vai se tornando malicioso e sabe que a banca, se quer deixar algo errado, ela troca, altera, modifica, suprime, acrescenta. No caso aqui, seria o Conselho Universitário a quem cabe essa regulamentação de criação e organização de cursos de pós lato sensu? Olha só, certo ou errado? Sim ou não? Errado. Ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Por isso que aqui, por não ser o Conselho Universitário, a resposta para a questão é errado. Outra questão. A UNB organiza e desenvolve suas atividades didático-científicas de acordo com os princípios, entre os quais a dissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão. Típica questão de concurso público que a banca costuma cobrar, gosta de cobrar, porque pega o candidato, a candidata desavisado, desavisada, desatento, turminha galera. Uma sílaba, olha só, pode deixar tudo errado. Como assim, Fábio? Vejam aqui, eu trouxe em bastante destaque. A Universidade de Brasília organiza e desenvolve suas atividades didático-científicas de acordo com os seguintes princípios. Lá no artigo 70 são elencados incisos. No inciso 2 deste artigo 70 está escrito: um dos princípios é a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Então, o ensino, a pesquisa e a extensão na Universidade de Brasília são indissociáveis, não se separam. Por isso que aqui, olha aqui, vou deixar na cor amarela. A dissociabilidade não, é a indissociabilidade. Cadê a sílaba in? Tudo bem? Por isso que esta questão, resposta errado. Aqui marquei na cor vermelha, não há problema, tá bom? Você viu que essa regulamentação de criação e organização de cursos de pós-lato sensu cabe ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Está aqui na tela. Outra questão. O corpo técnico-administrativo da UNB é constituído por servidores que exercem atividades de apoio técnico, administrativo e operacional a atividades necessárias ao cumprimento dos objetivos institucionais. Eu trouxe essa questão porque você vai prestar o concurso público da Fundação Universidade de Brasília e você quer ser servidor lá na UNB e compor o corpo técnico administrativo desta universidade com sede no Distrito Federal. Beleza? Então a questão é mais para você ver a importância do servidor técnico administrativo na UNB. E tudo que você lê está na sua tela, certinho de acordo com o artigo 157 do Regimento Geral da UNB. Leia o que aqui está disposto no artigo 157 deste regimento, é o que estava aqui na questão que trouxemos. Outra questão, conforme o regimento da UNB, no artigo 73, em seu parágrafo único, entende-se por disciplina o conjunto de estudos e de atividades correspondentes a um programa de ensino, com um mínimo pré-fixado de horas. Isso está escrito no Regimento Geral da Universidade de Brasília? É a pergunta que você precisa se fazer no momento da prova. Se isso está escrito lá, a resposta é certo. Se não está escrito isso lá, ou alguma coisa foi modificada, você precisaria marcar errado. Mas e a resposta, Fábio? Certo. Ok, você marca certo lá na sua prova. Com isso, você acerta e ganha um ponto. Olha aqui, no parágrafo único do artigo 73 do Regimento Geral. Entende-se por disciplina o conjunto de estudos e de atividades correspondentes a um programa de ensino com um mínimo prefixado de horas. Outra questão. Ao reitor compete, além de outras funções decorrentes de sua condição
superintender, coordenar e fiscalizar as atividades universitárias em suas áreas respectivas, dentro das atribuições que lhes sejam delegadas. Que legal! Galera, turma, galera. Sobre regimentos de universidades, legislações internas importantes de cada instituição de ensino superior, ou mais especialmente das próprias universidades, competências, o que compete a quem compete o quê, questões, como eu chamo, de cara crachá. Isso é uma competência do reitor? Superintender, coordenar e fiscalizar as atividades universitárias em suas áreas respectivas, dentro das atribuições que lhes sejam delegadas? Olha a pergunta dramática e para a reflexão. Não, não é competência do reitor. Por isso, resposta: errado. Ok? Você marcou errado para esta questão e ganhou um ponto na sua prova. Se marcasse certo, turma, perderia um ponto. Olha aqui, lá no Regimento Geral, no artigo 18, fala das competências do reitor, figura executiva mais importante da Universidade de Brasília. O reitor vai representar a universidade, coordenar e superintender as atividades universitárias. Fábio, mas falava, coordenar as atividades universitárias, superintender as atividades universitárias. Mas o erro aqui, especialmente porque eu trouxe, galera, galera, direto do regimento, não existe essa parte aqui, dentro das atribuições que lhe forem delegadas, ou que lhe sejam delegadas. Porque você vê, realmente, compete ao reitor coordenar as atividades universitárias, superintender as atividades universitárias, entre outras atribuições. Olha aqui, são 17. Tá bom, mas aos decanos, além de outras funções decorrentes de sua condição, competem superintender, coordenar e fiscalizar as atividades universitárias, turma. Olha aqui, em suas áreas respectivas, dentro das atribuições que lhes sejam delegadas. Percebem o cuidado que você precisa ter no estudo de uma legislação complexa, eu sei, extensa, como esta legislação que é o Regimento Geral da Universidade de Brasília? Então não é ao reitor que compete superintender, coordenar e fiscalizar atividades dentro de atribuições que lhe sejam delegadas. Não. Ao reitor compete, sim, coordenar e superintender as atividades universitárias. Mas, dentro das atribuições que lhe sejam delegadas, no inciso 1 do artigo 21 do Regimento Geral da UNB, isso é competência dos decanos. Valeu o vídeo, galera. Acho que a primeira questão foi fácil e acho que a última questão foi deveras difícil, não é verdade? Mas e aí? Escreva nos comentários. De 7 questões, você acertou quantas? Deixou alguma em branco? Diga a sua pontuação. Acertei todas, Fábio. 7 pontos. Fábio, acertei 6 e deixei uma em branco. 6 pontos. Fábio, acertei 5, errei 2. E aí? Qual é o número de pontos? Escreva nos comentários. Se acertou 5, errou 2, quantos pontos você fez? Isso aí. Bons estudos. Até a aprovação. Valeu, galera. Valeu, turma.